This meeting is being recorded. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Márcia. Rocha, Eustáquio. Bom dia. Olha, o primeiro assunto aí, eu só levanto, né? A morte aí do ex-primeiro-ministro do Japão, né? Um país com uma tradição, um país muito violento, né? Entrou em guerra, mas ninguém tem arma hoje lá, né? Tradição de matar. O Japão, até o meados do século XX, matava para burro. Liderança partidária. Na guerra do Japão, na Segunda Guerra, eles eliminaram fisicamente todos os adversários possíveis e imagináveis, os generais que deram o golpe. O Japão mata. Sempre matou. O Japão, na época dos shoguns, né, tinha muita luta interna entre os países. Mas o que é chocante hoje é que, por exemplo, o Japão, depois que sofreu aí as 2 bombas atômicas, ele fez uma opção, né, pela democracia, pelo desenvolvimento econômico, virou uma potência mundial e é um país relativamente pacífico. Hoje, os índices de violência são muito baixos. Isso que o Alberto falou, a população não tem armas. Está fechado o seu microfone. O Ocidente foi lá e civilizou o Japão. Se o Ocidente não tivesse civilizado o Japão, talvez estivesse na mesma tradição aí que o Rocha falou. Ué, vocês estão rindo? Eu estou pegando o que vocês falaram. Antes da Segunda Guerra Mundial era um horror. Depois que o Ocidente ocupou lá, eles ficaram civilizados. Não. Depois que o Ocidente proibiu eles de ter exército, por sinal, foi o assassinado que permitiu que tivesse exército de novo. Veja só, o Japão tem uma cultura incrível, uma cultura milenar, essa coisa do shintoísmo. Vem o viralatismo aí, vamos lá. Do budismo e tal, é incrível. E o Japão, inclusive, você pega os japoneses que vieram para o Brasil. O seguinte, o imperador, no final do século XIX, lá para 1870, quando os Estados Unidos obrigaram o Japão a se abrir, o que o Japão fez? Vamos aprender com esse pessoal. O que esse pessoal militarmente, o que eles estão mais avançados. Aí o imperador fez um decreto para educar todas as pessoas do Japão, e isso foi feito em 10 anos. Acabaram com o analfabetismo em 10 anos, no século XIX. Tá? E aí começaram a copiar o Ocidente, daquilo que a regra internacional está fazendo. E aí, isso fortaleceu muito o militarismo no Japão, né, que desagou na Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra, o que aconteceu? Os Estados Unidos invadiu o Japão, né, jogou 2 bombas atômicas, depois invadiu o Japão, obrigou o Japão a se desarmar. Né? O Japão não tem exército para ataque, só tem exército para defesa. Tá? E incentivou... Ainda bem, né? Ainda bem, hein? Depois do que eles fizeram na Ásia, na Indochina, da Indonésia, disseram, pô, não pode ter ataque. Cara, mataram todo mundo ali. Foi uma das coisas mais cruéis que a humanidade já testemunhou, né? Foi na mesma linha. O eixo na guerra era Hitler, na Alemanha, Mussolini, na Itália, e o militarismo no Japão. Não é nem o imperador, propriamente. Mas em matéria de violência, o Mussolini era um trombadinha perto dos generais japoneses. Eram assassinos violentíssimos. Né? Inclusive tinha os kamikazes. Né? Eles que inventaram os kamikazes, que vamos dizer assim, um terrorista que usa o avião para... O terrorista institucional. Só tem 2 estados. É o terrorista islâmico avant la lettre. Não. Os estados terroristas que nós conhecemos, institucionalmente falando, é o Japão da Segunda Guerra, com essa história dos kamikazes. O cara botava um uniforme do exército e ia se matar. Né? E o Estado de Israel, né? Que hoje é um Estado terrorista declaradamente. Agora, seguindo o exemplo do Ocidente e imposto pelo Ocidente, o Japão se civilizou. Tá? E nesse processo de civilização, a sociedade de classe média é muito pacífica, desarmada, é muito difícil ter arma lá hoje em dia. Essa arma que o sujeito lá utilizou
ele fez, né, uma arma, como é que é? 3D? Fabricada. 3D? Não, ele fabricou a arma. Não sei, não entrei nisso aí, né? Mas foi uma arma fabricada. Não, mas o Japão é o seguinte, essa coisa que o Alberto está falando, que o Ocidente civilizou o Japão, eu não concordo de jeito nenhum. Eu acho que o Japão... Veja só. Chegou na civilização muito antes do... Cara, mas vocês que disseram, não fui eu. Vocês é que disseram, eu só formulei, só empacotei o que foi dito aqui. Vocês disseram, matava-se muito, bababá. E quando chegou a Segunda Guerra Mundial, tudo ficou pacífico no Japão. Porra, por quê? Porque o Ocidente... Não fui eu que falei. Nada diferente do que as gangues do Al Capone faziam em Nova York, Las Vegas. Eu acho engraçado. Vocês falam uma coisa, eu simplesmente empacoto, aí você nega o que você falou. Porra! Porque veja por que eu nego. Porque é o seguinte, a região mais violenta do mundo é a Europa. Nós temos 500 anos de violência na Europa. A Europa veio aqui e causou um genocídio nas Américas, né? Provocado pelos europeus. Depois eles entraram em guerra. Quantas guerras? Guerras de 100 anos. Tal. E depois a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, foram começadas na Europa. Ninguém nunca matou tanto como os europeus. Aí você quer pôr a culpa no Japão? É brincadeira. O Japão matou muito menos do que a Europa. Não, é o seguinte, é que não dá para ficar assim, dizer que o Ocidente é civilizado é duro, né? O que acontece... Talvez o Roberto queira dizer, e esteja exagerando um pouquinho, como sempre, né? Que, na verdade, o Japão soube aprender algumas coisas, né? Ele se adaptou ao capitalismo, né? e soube se instrumentalizar muito bem. Ele, como não podia ter exército, se adaptou a isso, começou a fazer aliados, tá? Mas é impossível a gente prevenir a existência de gente maluca, gente que vai e faz um ato. Esse não é um ato que acontece corriqueiramente no Japão, tá? Não é como no Brasil, que corriqueiramente pessoas morrem por bala perdida, feminicídio. Não é corriqueiro. Tá? Aqui esse Ocidente não tem muito... O Ocidente brasileiro tem algumas coisas que não tem a ensinar para o Japão, mas o Japão aprendeu a jogar o jogo do Ocidente, que é o capitalismo, e jogar bem. Tá? Eu não vejo esse evento como um evento significativo que vai ter agora vai ter um monte de gente saindo, atirando em político no Japão, como corriqueiramente acontece de ter um monte de gente entrando e atirando em escola nos Estados Unidos. Então, assim, isto eu acho que eles não estão copiando. Mas posso estar enganado, né? Somente dados estatísticos do futuro vão mostrar se a gente está correto ou se a gente está equivocado. Olha aqui, mas isso é um aviso para Lula. Falar em Lula, Alberto... Entendeu? Isso é um aviso. Assim, o presidente Lula, para quem não sabe, a única coisa que um ex-presidente tem direito no Brasil é da segurança. Né? O presidente Lula tem uma equipe de, acho que, 8 seguranças permanentes que protegem ele permanentemente, gente do Exército, oficiais do Exército, da Polícia Militar, gente preparadíssima, qualificada. E também, quando o presidente Lula se desloca, né, esses agentes eles organizam um esquema de segurança com o pessoal do MST, do Movimento Sem Terra, para onde o presidente vai. Então, ele tem sempre um entourage de segurança muito forte. Não é? As pessoas ficam falando isso, mas isso aí existe. Ninguém está descuidado, né? E tudo é feito com critério. Toda vez que o presidente se desloca, eles mandam aquela equipe de precursores, né, que os caras vão 2, 3 dias antes e rastreiam toda a área onde o presidente vai passar, verificam tudo, né, e no dia o presidente é escoltado. Assim, pode acontecer, entendeu? Mas não vai ser por falta de segurança. E durante a campanha, esse esquema de segurança que ele já tem hoje vai ser incrementado pelo pessoal da Polícia Federal, que a Constituição determina que proteja os candidatos a presidente da República. Então, esse cuidado está tomado, né? Não existe esse risco. Mas eu queria falar, eu li um artigo no jornal Valor, essa semana, que eu não lembro nem o nome, quem é, uma jornalista, comentarista de economia, de política e tal, falando do crescimento do Bolsonaro.
crescimento uniforme em todo o território nacional, né? Da melhoria da avaliação do governo dele, certo? E dizendo que o PT tem que se cuidar, que o Lula tem que se cuidar. Tá? E eu fiquei com a impressão, e depois eu ouvi isso também em outros meios, esse tipo de comentário. Está todo mundo falando isso, Alberto. Eu fiquei com a impressão que é um movimento orquestrado pelo mercado financeiro para dizer para o Lula, ó, certo? Se você quiser ser candidato a presidente da República, nós é que vamos indicar o ministro da Fazenda. Não, mas espera aí, só para entender, como é que você dá um passo para outros? Só explica para o pessoal o seu passo. Né? Bolsonaro está crescendo, eu tenho que indicar como é que você dá o passo para o outro. Eu entendo, mas explica para o nosso, quem está nos acompanhando. Partindo do valor econômico, dos comentaristas de economia, né, tá claro que estão tentando conversar com o Lula para dizer, olha, você tem que abrir aí a caixa de ferramentas para a gente negociar e nós queremos coisas do seu governo. Né? Não, Rocha, eu acho que você está vindo com uma teoria conspiratória que eu acho que ela tem pouca base de sustentação. Eu acho que, veja só, existe um movimento hoje, eu até queria perguntar para você, para o Alberto, principalmente, que mexe com esses números, porque é o seguinte, estão destruindo o país para ganhar a eleição, Rocha. Isso a gente não pode negar. Essa PEC kamikaze, você fazer um auxílio, aumentar o Auxílio Brasil até dezembro, né? Uma política pública que dure até dezembro, preço da gasolina que dura até dezembro, ou seja, depois das eleições, né? Orçamento secreto. Então, assim, eles estão fazendo de tudo, né? Para, primeiro, a eleição não ser decidida no primeiro turno, e, segundo, depois o Bolsonaro poder até vir a ganhar no segundo turno, mas se não vier a ganhar, eles vão melar essa eleição. Eles vão tentar, pelo menos, vão melar. Cara, mas olha, aí então, tem um negócio seguinte. Nós estamos, eu avalio que não é. Eu não iria por essa linha meio conspiratória, vamos dizer assim, de as elites contra o povo. Eu acho o seguinte: existe o Bolsonaro e o Centrão, eles estão destruindo o Brasil para ganhar essa eleição, ou então para inviabilizar o próximo governo. E aí, isso já começa a refletir um pouco nas pesquisas. Isso que eu queria perguntar para o Alberto. Mas o dólar, você viu o dólar? Como o dólar? Eu estou mostrando, eu não estou falando. Eu não gosto quando você vem com essa coisa, que o Alberto fala. O Alberto não fala nada, o Alberto mostra. O Alberto é um profeta do óbvio. O Alberto mostra, o Alberto não fala nada. O Alberto mostrou que a eleição está, como é que você fala? Sem graça, né? Entediante do ponto de vista da opinião pública. Você tem que completar. Entediante. Não estou criticando, não. Do ponto de vista... Não, mas eu estou mostrando os dados. O dado aí dessa pesquisa que saiu. Eu estou querendo entender, por causa disso. Tem muita gente... Você para de provocar a nossa madre superior. Vai levar porrada. A sorte sua é que esse negócio é online. Eu estou querendo dizer o seguinte: tem muita gente dizendo que a diferença entre Lula e Bolsonaro está diminuindo e é cada vez menos. Mas não adianta dizer, cara. Não adianta dizer, tem que mostrar que está. Esse é que é o problema. Você vai lá e fala assim, estão dizendo. Porra! O pessoal está dizendo isso e que está ficando. Então, eu queria ouvir do Alberto qual que é a probabilidade da eleição ser decidida no primeiro turno ou essa diferença se manter mesmo com essa PEC kamikaze. Eu estou para escrever um artigo ou gravar um vídeo sobre esse negócio de primeiro e segundo turno, né? Porque toda vez que a pessoa pergunta, né, inclui você agora, a eleição vai ser decidida no primeiro ou no segundo turno, é porque a pessoa dá importância a isso, né? É importante a eleição ser decidida, faz diferença, né? A eleição ser decidida no primeiro ou no segundo turno. Mas faz diferença em quê? Essa é a questão. Né? Vamos lá. Se ganhando no primeiro ou no segundo turno, vai ser diplomado, vai tomar posse e vai governar. Então, para isso, não faz diferença. Né? A outra coisa que você pensa, você tem um intervalo, a eleição acaba no final de outubro, você tem novembro e dezembro. E a partir de janeiro você começa a governar. Ganhar no primeiro ou no segundo turno altera a governabilidade? Não. O que altera a governabilidade
vai ser como vão ficar as bancadas depois da eleição para deputado, principalmente deputado e senador. Então, assim, ganhar no primeiro ou no segundo turno no meu entender, tá? Aí eu quero ver a visão de vocês também, mas é irrelevante para as coisas que realmente interessam. Né? O que interessa? Tomar posse, governar, governabilidade. A gente tem que olhar para outras coisas e não para se vai ganhar no primeiro ou no segundo turno. Eu não sei como é que vocês veem isso. Eu acho que é interessante. Veja só, por que as pessoas perguntam tanto ganhar primeiro ou segundo turno? Porque nós somos seres humanos. Nós gostamos de controlar a realidade, saber o que vai acontecer, mas do ponto de vista da consequência política e institucional, não tem nenhuma, no meu entender. Eu acho que tem uma diferença fundamental, que é o seguinte, se ganha no primeiro turno, a eleição já decide aí, nós temos mais tempo para preparar o futuro e tem mais legitimidade você ganhar no primeiro turno. Se você ganha, você joga a eleição para o segundo turno, nessa polarização que a gente está, e com esse governo que está aí, que ele está se preparando, né, inclusive com o ministro da Defesa indo no TSE, questionando as urnas do TSE, etc. Então, é o seguinte, um segundo turno abre um espaço muito grande para conflitos e para disputas políticas que são muito sérias. Tá? Então, assim, eu acho que faz uma diferença. Eu concordo com você, Alberto, que é o seguinte, numa democracia, tanto faz, é isso que você está falando, ganhar no primeiro turno, ganhar no segundo turno, tanto faz. Mas nessa situação de polarização, e que você está vendo que o governo está fazendo tudo para ganhar ou melar a eleição, então é muito perigoso. Tá bom, mas pensa o seguinte, Eustáquio, pensa no dia 30 de janeiro, um mês de governo. Que diferença vai ter sido feita o primeiro e o segundo turno? Vai estar lá atrás. Se a gente chegar lá, né? Alberto, a diferença que faz é que pode não ganhar no segundo turno. Essa é a preocupação. Não, mas espera aí, Márcia, isso é uma outra pergunta. A pergunta é ganhar no primeiro ou no segundo turno. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Eu estou falando o seguinte, quando chegar dia 30 de janeiro, transcorrido um mês de governo, todo mundo já esqueceu se a eleição acabou no primeiro ou segundo turno. Eu tenho uma coisa que você fala aí, a legitimidade. Não muda nada a legitimidade. A legitimidade é do processo eleitoral. A legitimidade é o seguinte, se o presidente foi escolhido pelo povo ou não. Né? Tendo sido escolhido pelo povo, acabou. Né? Então, assim, chega, imagine-se em março do ano que vem, ninguém vai saber se a eleição, se a eleição for ganha no primeiro ou no segundo turno, vai virar uma estatística. Eu discordo de você. Veja só. Pensando que entre primeiro e segundo turno não vão ter alianças que vão ser necessárias serem feitas, promessas que vão ser necessárias serem feitas e que precisam começar a cumprir em janeiro. Ô, Márcia, nesse aspecto é melhor ganhar no segundo, porque você amplia o leque de alianças, tá? Se a gente for pensar, mas mesmo isso eu acho irrelevante, porque o que importa é o tamanho de bancada, né? Você faz aliança depois, né? Nesse aspecto, ganhar no segundo turno é melhor, porque você tem a chance de ampliar o leque de alianças e não ganhar no primeiro. Roberto, eu vou te dar compromissos que tu não quer cumprir também. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo que desfaz essa tranquilidade sua. A eleição da Dilma. O segundo turno, se ela ganhasse no primeiro turno, seria uma coisa. Ela ganhou no segundo turno com uma diferença muito pequena e carregou isso durante todo o mandato e foi o do impeachment. Quanto mais questionaram-se a vitória dela, que foi com uma diferença muito pequena. Sim, e a vantagem que ela abriu no primeiro turno, o percentual que ela obteve no primeiro turno, foi o menor de todos os candidatos que ganharam no segundo. Você pode dizer que o problema foi o primeiro, que ela não alcançou os votos necessários. Claro. O que acontece? Né? Você pegar os nossos vizinhos latino-americanos, eles são muito mais inteligentes, a legislação deles é muito mais racional no que diz respeito à eleição presidencial. Eles fazem o seguinte, olha, você só tem segundo turno se ficar com menos de 45%. Se ficar com mais, a única eleição que teria tido segundo turno, desde Fernando Henrique para cá, teria sido a da Dilma, que você mencionou, se nossa lei fosse a lei da Argentina ou da Bolívia. Né? Foi a única candidata que foi abaixo de 45% no primeiro turno. Em todas as demais, se você fica acima de 45%, você vai ganhar no segundo, porque é muito fácil obter 5 pontos. O outro candidato tem que obter 10, 15, entendeu? A questão é praticamente lógica, né? Bolsonaro teve 46 no primeiro, vai ganhar no segundo, basta 4. É fácil conseguir 4. É difícil contrariar isso. Agora, o Chile, o exemplo mais recente é o do Chile. O Boric ficou atrás no primeiro turno e conseguiu virar no segundo. Mas por quê? Porque o candidato que foi para o segundo turno com ele era um cara de extrema-direita,
E aí o Boric ampliou o leque, que é o que o Alberto está falando, ampliou o leque e somou todo mundo, e aí foi todo mundo contra o cara da extrema-direita e ele ganhou a eleição. Entendeu? Então, Só para concluir uma coisa, Rocha, rapidinho. A legislação de nossos países vizinhos, aqui de nossos vizinhos, no que diz respeito ao primeiro e segundo turno, é muito menos gastadora e muito mais eficiente que a nossa. Né? Você tem que ter muito melhor. Você tem, se tiver mais de 45, acabou a eleição. Esquece. Você tem um candidato que ganha o primeiro turno com 46%, né? E você tem o terceiro com 30% e o segundo com 20%, certo? E o quarto com 3%, entendeu? Você entrega o troféu para o cara. O cara botou 15 pontos de diferença em cima do segundo, mas no segundo turno. Entendeu? Mas a nossa regra é a regra. Então, é interessante, Eustáquio, que você está fazendo de uma coisa absolutamente arbitrária, a gente está mostrando aqui que é arbitrária por causa dos países latinos, né? Um ponto assim de legitimidade, de impacto futuro. Não é, porra, absolutamente não é. Teria que ter assim, Eustáquio, nós teríamos que estar numa cena, Márcia, como a de 2018, certo? Vamos supor que em 2018, em vez de terminar a eleição como terminou com Bolsonaro, né, e Haddad, vamos supor que o Haddad tivesse ido para o segundo turno, tá, contra o Alckmin. Tá? Ia perder a eleição, ainda que ele terminasse em primeiro, né, porque ia se juntar todo mundo contra ele. Tá? Essa cena mudou. Né? O que nós temos hoje é uma cena em que vai todo mundo contra o Bolsonaro, se tiver um segundo turno. Tá? Todo mundo. Aliás, essa semana teve uma declaração do Ciro Gomes emblemática, uma coisa esquisita, em que ele diz o seguinte, no meio de um Twitter dele, que ele fala que se as coisas podem se alterar e só quem pode me tirar do processo eleitoral é o povo. Ou seja, ele na cabecinha dele também está havendo essa preocupação que o Eustáquio tem, que a Márcia manifestou, de quê? Bom, se depender de mim, né, chegar lá na frente, depender de mim, eu saio e vamos ganhar a eleição no primeiro turno. Né? Ainda que seja para entregar para o Lula esse monstro, como ele tem se referido ao Lula aí. Né? Enfim, eu acho que esse fator Ciro Gomes ele pode desequilibrar lá na frente e, finalmente, a gente ter a condição de ganhar a eleição. Como aconteceu agora, o Márcio França retira a candidatura dele, o Haddad acho que acumulou 6, 7 pontos a mais. Né? Se o Ciro retira a candidatura dele, você elimina um candidato forte, que está ali com 9%, 8%, 10%, né? E esses votos vão se dissipar entre os dois principais. Uma parte, eu imagino, maior vai para o Lula, e uma parte vai para o Bolsonaro, e o Lula ganha a eleição no primeiro turno. Eu acho que é importante começar a cogitar dessa possibilidade, porque eu acho que o Ciro Gomes ele está com essa posição dele muito agressiva e tal, mas ele vai... E tem uma regrinha também, os votos se distribuem entre o primeiro e o segundo turno, quando você pega todos os votos que não foram dados nos dois primeiros candidatos, é reguinha 1/3, 2/3. O candidato da frente pega 1/3 dos votos que não foram dados para os dois e o candidato segundo pega 2/3. Tem uma regrinha, a regra do polegar, que o pessoal chama. Rocha, eu estou achando que está muito otimista com relação ao Ciro Gomes. A gente está dizendo que ele vai desistir desde janeiro desse ano. Não, eu estou achando, eu queria colocar uma outra hipótese aqui, o Lupe tirar ele da jogada. O Lupe dizer assim, chega. Ele pode chegar num ponto, então, assim, não é ele desistir mais, certo? Porque aí desistir seria o que? Não quero mais, então... Assim, uma coisa a pessoa é um gesto espontâneo de desistência. Isso eu não acredito que ele vá ter. Mas ele pode ser levado a uma situação em que fica impossível, né, dele permanecer como candidato. O partido, né, a pressão hoje já é muito grande, porque o Roberto falou de questão de bancada, tá, do jeito que a coisa está, o PDT está correndo um risco. Né? O PDT está correndo um risco sério nessa questão da bancada. E se o PDT abraça a candidatura do Lula, fica mais confortável para o PDT no país inteiro. Entendeu? Rocha, e aconteceu essa semana algo vexatório para Ciro, né? Ciro com 11% no Ceará. O lugar que ele governou, enfim, a carreira política dele é todinha lá. E a rejeição dele já é muito maior do que a do Lula. Então, a situação está indo para um ponto que talvez seja um ponto de absoluta impossibilidade dele continuar. Não é que ele desista, ele não vai ter como continuar.
entendeu? E aí eu acho que ele pode sair, fazer uma saída honrosa pelo bem do Brasil, da nação, não sei o quê e tal. Pessoal, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, é o seguinte, eu não estava falando no início que tem que ter decisão no primeiro turno. Eu, inclusive, concordo com o Roberto com esse negócio que tanto faz o primeiro turno como o segundo turno. Eu acho, inclusive, bom ter segundo turno. Poderia melhorar a regra, mas é isso. No primeiro turno, eu quero votar na Tebet. É mulher, interessante, não sei o quê, tem um papel importante na CPI da Covid e tal. Eu quero votar no Ciro Gomes, eu quero votar no Janones e tal. Isso eu acho que é parte da democracia, a gente não pode questionar isso, não. Inclusive, assim, eu sou totalmente contra, já tem um discurso aí, até do lado do PT, de chamar de quem não votar no Lula no primeiro turno é fascista. Eu discordo totalmente desse discurso, né? Eu acho que você pode votar no Ciro, na Tebet, no Janones, etc., na Vera Lúcia, né, do PSTU, faz parte da democracia. Depois você junta no segundo turno, etc. O que eu estava tentando levantar é o seguinte, que com todas essas medidas que o governo está tomando, de PEC kamikaze, preço de gasolina, centrão, orçamento secreto, tudo isso aí, e a gente sabe, a interferência do Ministério da Defesa, a insistência deles junto com o TSE, né, que o governo está fazendo um movimento muito forte. Quer dizer, essa possibilidade de ganhar no primeiro turno está cada vez mais difícil por causa desse ativismo do governo para virar votos. Ô, Eustáquio. E o segundo, o governo vai tentar diminuir o máximo a diferença no segundo turno. E depois vai tentar melar a eleição. Esse que é o jogo que nós estamos vivendo. O que acontece é o seguinte, o primeiro e o segundo turno, se decidir, é menos resultado da PEC e mais resultado do número de candidatos, por definição. Se tiverem 2 candidatos, a eleição é um turno só, né? Então, se você reduz, se o Lupe começa a perceber, a gente falou aqui de toda a pressão, todos os fatores que pressionam o Ciro, e o Lupe vai dizer, bom, o Ciro acabou a eleição, está dito nos jornais, o que eu vou falar agora não tem... Quando acabar a eleição, ele vai para o PSD, ele vai para o setor privado, ele vai largar o PDT. Eu não, eu continuo aqui sendo presidente do PDT, minha vida está aqui. Aí o Lupe vai dizer, não, eu vou negociar agora um ministério com Lula, né? Eu tiro a candidatura a Ciro e negocio o Ministério do Trabalho, sei lá, um ministério com Lula, não importa. Pronto. Né? Isso aumenta incrivelmente, independente da PEC, isso aumenta, porque o candidato que tinha maior proporção de votos sai da corrida. Né? Aí vai na convenção do MDB, uma brigalhada, bababá, o MDB diz, não, Simone Tebet não vai ser candidata. Bom, aumenta de novo a probabilidade de acabar no primeiro turno. Sim, eu concordo em gênero, grau e número com essa fala do Eustáquio, de que a eleição é feita em 2 turnos para que no primeiro turno todo mundo se apresente e tal. Esse é o ideal, né? Não, mas o ideal é você usa ele numa cena ideal, né? Nós não estamos numa cena ideal, né? Eu pego a segunda parte da fala do Eustáquio, que é o seguinte, estão destruindo o Brasil, esse orçamento secreto é um escárnio, né? Essa PEC, certo? É uma loucura, é um troço tão esquizofrênica que a oposição não teve como votar contra. Porque como é que você vai votar contra, dar dinheiro para o povo que está passando fome? Não tem sentido, né? Então, o que a oposição, o que o parlamento fez? Olha, eu não vou votar contra dar dinheiro para o povo comer, né? Para o caminhoneiro rodar com o caminhão dele. Eu não vou fazer isso. O cara poder ter gás em casa para fazer comida. Como é que eu vou votar contra isso? Né? Então, a oposição foi... e aí a oposição disse o quê? Olha, isso é um problema do Supremo Tribunal Federal. Isso é um problema do TSE. Tá? Eu aqui vou votar a favor e depois o Ministério Público ou quem quiser aqui no Congresso que acione o Supremo e o TSE para impedir, ou do TCU para impedir que essa violação tão flagrante, tão extensa da legislação eleitoral aconteça. Né? Rocha, só uma coisinha. Tem a questão do estado de emergência, né? Porque o estado de emergência é uma coisa seríssima. Você ir para uma eleição polarizada com estado de emergência. Eles estão com um problema lá, porque ontem adiaram a votação na quinta-feira porque não tinha condição de fazer, de viabilizar o estado de emergência. Né? Então é o seguinte,
O que a oposição vai fazer agora? Ela vai tentar impedir a todo custo o estado de emergência e o governo que fica com o risco de fazer isso que ele quer fazer e responder depois, né? Responder depois, porque isso vai ter consequência. Então, nós não estamos, queria dizer isso, nós não estamos num pedido de normalidade, entendeu? Então, é legítimo, assim como é legítimo o Ciro ter a candidatura dele, a Tebet ter a candidatura dele, o Janones, né? É legítimo que quem está na trincheira do Lula diga: olha, não vamos brincar com esse troço, vamos acabar com essa eleição no primeiro turno. Resolva, não deixe para o segundo turno, que você pode resolver no primeiro. Certo? Esse é um discurso mas você só não pode chamar, só não pode chamar de fascista quem não votar no Lula no primeiro turno, que aí nós estamos num país doente. É o seguinte, mas a pergunta que o Eustáquio fez lá no comecinho, que não foi respondida, que tem a ver com o que o Rocha tinha falado, é: estas medidas que estão tirando dinheiro de tudo, né? Da educação, da saúde, ciência e tecnologia, deram uma garfada ontem e jogando lá, sei eu, para quê? Para esse orçamento secreto e para dar esse auxílio, isso vai impactar os números do futuro agora. O que o valor e o Piquinho estão apostando é que vai, tanto que eles começam a virar oráculos do futuro, dizendo que os números aproximando. Deixa eu só colocar assim, eu acho, Márcia, você ou Eustáquio, você que gosta de mexer com o número, certo? Eu acho que você tem um desafio aí que é o seguinte: entra, certo, no orçamento secreto e veja lá quais deputados estão recebendo dinheiro no orçamento secreto, tá? Quantos deputados estão fazendo isso e quais? Aí secreto, você vai... É secreto. Não. Isso foi enviado para o Supremo, para o TCU, eles mandaram lá. Tá? Tem lá a relação. Aí você pega esses deputados e verifica qual é o posicionamento de cada um deles nos seus estados em relação à eleição presidencial. Aí isso não é secreto. Isso a gente sabe quem que é. Você vai ter a surpresa. Uma grande quantidade desses deputados estão pegando o dinheiro do orçamento secreto, certo? E estão fazendo campanha por Lula nos seus estados. Então é isso, Márcio. Isso é um dado, tá? Que o Centrão, boa parte dos deputados do Centrão no Nordeste estão por Lula, entendeu? E no Norte, mesmo no Centro-Oeste. Então, essa tentativa do governo, eu acho que ela vai, lógico, deve ter algum impacto, né? Mas se a gente olhar pelo retrovisor, quando meteram o auxílio emergencial, não melhorou a vida do Bolsonaro. Certo? Como meteram lá em janeiro várias bondades... Não, melhorou. Tá? Deixa eu dizer, está no meu livro. Tá? No meu livro tem um capítulo sobre isso, o auxílio emergencial. Não, melhorou voto e melhorou a avaliação. Isso foi um fato. As pessoas passaram a consumir mais. Não a ponto de fazer ele reagir. Né? Reagiu. A expectativa que tinha foi anunciada. De que não. Em maio o Bolsonaro ia passar o Lula. Isso foi anunciado. Não, mas o anunciado saiu da cabeça de alguém. Eu só estou dizendo o que foi o fato. Tá? O Ciro Nogueira e o Lira disseram isso. O fato, quando o auxílio emergencial, a primeira rodada do auxílio emergencial foi muito ampla, o dinheiro foi muito grande. Muita gente recebeu até R$ 1.200. Aquilo teve um impacto muito positivo na avaliação de Bolsonaro. Tá? Naquele cenário... Vamos supor que a eleição fosse logo depois daquilo ali. Ele poderia ganhar, sim. Poderia ter sido favorito, sim, ali. Tá? Não estou dizendo que seria, não estou falando assim nada muito afirmativo, estou dizendo que poderia. Respondo a pergunta que o Eustáquio está fazendo desde o começo. Vai ter esse crescimento e esse crescimento vai impedir que se ganhe no primeiro turno? Márcia, olha só, a resposta é criteriosa. Eu ia até propor isso para o Eustáquio, né? Que nível de estímulos uma economia precisa ter para que ela modifique o bem-estar da pessoa, porque você tem um estímulo que vem do orçamento. Né? Você tem aí a macroeconomia, os fundamentos da macroeconomia, que estão muito ruins, né? Os fundamentos que eu digo, na verdade, não é nem a palavra fundamentos nesse caso, mas os indicadores que dizem respeito à vida da população, inflação e desemprego, estão muito ruins, né? Que é o que tem peso, né? Crescimento, consumo das famílias. E aí você tem o estímulo governamental. Tá? A nossa economia ela tem o tamanho de 8 trilhões. O estímulo governamental dessa PEC é 41, tem mais aí um estimado de 30 bi, que dê 70 bi. Né? O meu questionamento é o seguinte: é possível que um estímulo de 70 bi em uma economia de 8 tri
faça diferença no voto ao ponto de tornar alguém que é super favorito deixar de ser, né? Aí teria que ir atrás para ser criterioso, onde é que isso foi feito, que tipo de estímulo, né? Porque esse é um estímulo de gasto, não é um estímulo de investimento, tá? Então, assim, é controverso. Eu assim, olhando assim, de longe, né? Sem ter paper nenhum, eu fico pensando que 70 bi é pequeno diante de 8 tri. Tá? Agora, pode ser que eu esteja errado, né? Agora, Márcio, só para complementar o seguinte, essa PEC, ela pode pressionar ainda mais o PDT, certo? A retirar a candidatura do Ciro, porque, inclusive, usar a PEC como motivo. Os caras estão usando o Estado para ganhar a eleição, então vamos fazer o seguinte, isso aí não é um absurdo, é uma loucura, e vamos retirar e vamos apoiar o Lula. E aí nós vamos ter uma eleição de 2 candidatos no primeiro turno. E aí eu concordo com o Alberto. Nessa condição, acabou a eleição. Né? Olha, e vocês viram também aquele decreto Bolsonaro, eu não vi o desdobramento, tá? Obrigando os postos de gasolina a divulgarem o motivo da baixa. Aquilo ali vai dar um problema jurídico gravíssimo, né? Porque, na verdade, você... O TSE vai caçar isso. Não tem cabimento. Ele tá fazendo o seguinte, usando o Estado para a campanha. Ele quer que cada placa de posto de gasolina seja uma placa de propaganda do governo dele, entendeu? O candidato a presidente da República. Eu acho que isso aí, esses movimentos todos dele, certo, podem gerar, certo, no campo da oposição, uma solidariedade que não teve até agora, e dizer, olha, não dá, o Ciro sai, veja aí quem mais, e vamos apoiar o Lula e acabar com essa brincadeira, e depois a gente quebra o pau lá na frente. Você está sem microfone, eu queria... Você está sem microfone, Alberto. Sem microfone. Não, Rocha, quando você fala solidariedade, você não espere isso de Ciro, né? Eu imagino que quando você fala a revelia de Ciro, a solidariedade não tem nada a ver com Ciro. Não é ele que vai tomar uma decisão dessa. Ele não tem solidariedade nenhuma. Alberto, eu queria responder a sua pergunta aí sobre o impacto dessas medidas de uma forma indireta. Tá? Eu quero lembrar o seguinte, que o Brasil já tem vários exemplos de estelionato eleitoral. E nós estamos aí numa ameaça. Eu acho que esse estelionato eleitoral atualmente não vai vingar. Mas o que aconteceu no plano cruzado com o Sarney? Eu tive com o Funaro num seminário na UFMG em 86, e o Funaro, que era o ministro, ele falou, a questão é o seguinte, o congelamento de preço do cruzado ele foi feito para durar 3 meses e acabar depois de 3 meses. Aí o que o Funaro, o que o Sarney e o que o Ulisses Guimarães, que era o presidente do PMDB, o que eles fizeram? Não, vamos estender esse congelamento até as eleições. Isso é um estelionato eleitoral e ganharam as eleições. Ganharam no Brasil inteiro. Depois veio o Fernando Henrique. Fernando Henrique, o pessoal falou, não dá para segurar o câmbio desse jeito, o câmbio, o Simons já falava, o câmbio mata. Aí fala, não, vamos esperar a eleição. Aí esperou a eleição, aí mexeu no câmbio depois da eleição e ficou ingovernável no segundo momento. Então, o Brasil está cansado, e tem outros exemplos que eu não vou dar aqui, mas o Brasil está cansado de estelionato eleitoral. O que o Bolsonaro está tentando fazer, com todas essas medidas que ele está fazendo, é um estelionato eleitoral. Eu não acho que ele vai conseguir, tá? Deixar isso claro. Agora, ele vai deixar uma herança completamente maldita para o próximo governo. Pressão sobre a inflação, pressão sobre as contas públicas, inclusive esse negócio do Centrão. Uma parte do Centrão vai para o governo seguinte. Então, o governo seguinte vai entrar com pressão sobre as contas públicas, tá? Com déficit fiscal extremamente elevado, com preço de gasolina defasado, com preço de alimentos defasado, tá? E ainda tendo de viver com esse Centrão aí que vai tentar se aliar com o próximo governo. Então, esse é o pior dos cenários que o Brasil tem. Meu amigo, e isso independe de governo, né? Quem ganhar vai pegar isso aí. Esse é que é o negócio, é um imbróglio complicado. Agora, de toda maneira, nós gravamos aqui na sexta-feira, ontem, o Arthur Lira não conseguiu votar, né? Eu não estou dizendo que não vai conseguir aprovar, tá?
Mas vai que, né, semana que vem, depois vem o recesso. Né? A questão é até que ponto ali o Centrão deu uma refugada, entendeu? Ou pelo menos um segmento do Centrão deu uma refugada. Vamos ver. Né? A gente vai saber na semana que vem, né? Mas isso pode ter acontecido. Vem cá. Acho que isso aí, eu repito o seguinte, isso aí, eu falei do Ciro Gomes do PDT, mas isso se estende ao MDB também. Né? Há um esforço da trincheira do Lula na aproximação com o Temer, né? A resistência já diminuiu bastante, o MDB é uma força importante eleitoral, se não na disputa presidencial nos estados, né? E o MDB também pode, assim como o PDT, falar, ó, vamos conversar com o PT, e dar essa frente ampla que todo mundo fala, e aí ampliar ela mesmo, em vez de deixar para o segundo turno, fazer já no primeiro. Vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver o problema, o que o MDB vai ter de ministério, o que o PDT vai ter de ministério, como é que vai ser essa brincadeira. Ó, Temer, eu não vou fazer reforma da reforma trabalhista, que eu vou mudar alguns pontos, ajusto os pontos que têm que ser mudados, que os sindicatos estão postulando, e não é contribuição sindical, não é dinheiro de compulsório para tirar de trabalhador do governo que os sindicatos querem. Os sindicatos querem o seguinte, que a convenção coletiva seja obrigatória, que a empresa tenha que conversar com eles, e que o que for pactuado valha, né? Porque o sindicato hoje a empresa não está dando bola para o sindicato, então é preciso mexer nisso, porque sem sindicato não tem democracia também, vamos combinar. E essas forças podem sentar à mesa e resolver fazer isso no primeiro turno, e acabar com a eleição. Sem Tebet, sem Ciro, não tem mais. Acabou a eleição no primeiro turno. Olha aqui outros assuntos aí. Inclusive, Roberto, essa possibilidade que o Estado, porque se tem uma frente dessa, o que o Bolsonaro vai fazer? Vai dar golpe, vai fazer capital? Olha aí, o Eustáquio tinha falado vários assuntos, Mas só o Bolsonaro vai tentar fazer alguma coisa no 7 de setembro, né? Que é 200 anos da independência. Eu acho que a esquerda também vai fazer alguma coisa, aí foi na rua. Agora, deixa eu só... nós gravamos aqui na sexta, e o programa vai lá no domingo. Na terça-feira, a gente vai ver as primeiras imagens do James Webb, do telescópio James Webb, que vai ver de uma maneira mais profunda o universo, nunca antes visto. Em 1950, a gente não sabia que tinha galáxias. Em 1950. Agora, esse telescópio vai ver o início do universo. Vai que... Isso é um risco danado. Vai que nessa imagem aparece um Bolsonaro. Isso aí é para massa. Esse assunto é para massa. Não, a gente tem perguntas bem mais complicadas para fazer, gente. Essa é uma área pipinosa, cheia de aventuras, né? Porque a gente precisa descobrir, vamos dizer assim, a quantidade de energia do universo, ela não está bem contabilizada. A gente não sabe de onde sai tudo isso. Então, quanto mais longe eu enxergar, melhor eu vou conseguir pensar de quais são as possíveis fontes de toda essa energia que gera esse universo em expansão, e também vou conseguir contabilizar a matéria, que é um pouquinho melhor entendida, mas vou conseguir tentar localizar mais objetos escuros, né, que são os mais difíceis, e com isso, quem sabe, fazer uma boa contabilidade de quanta matéria a gente tem. Então, tem muita pergunta muito interessante para a gente. Márcia, mas vale a pena você explicar, muitas vezes as pessoas não entendem. Como é que o telescópio vai olhar no tempo? Vale a pena você falar isso. Não, ele vai olhar para trás do tempo. Porque assim, a luz, porque a gente só consegue ver, quer dizer, a gente consegue ver outras ondas eletromagnéticas, mas vamos pensar na luz. A gente consegue ver da luz. A luz, para nós, a gente tem uma impressão que ela é instantânea, né? Por que a gente tem essa impressão? Porque quando a gente tem um trovão, a gente nota que o barulho vem depois de ver a luz. Eu, quando era criança, contava, né? Chegava a luz, depois contava e sabia, bum, vai dar o trovão. E aí sabia a distância desse trovão. Mas a luz não é instantânea. Ela leva um certo tempo para chegar até a gente. Então, esse céu que vocês olham e ficam românticos olhando para o céu, ele não é o céu desse instante. Ele é o céu... Cada ponto de luz levou um tempo para chegar até a gente, então provavelmente aquela estrela que vocês estão olhando lá no céu pode nem existir mais, tá? E o que a gente tem
um setor do céu que a gente consegue olhar. Então, agora, o que as pessoas fazem também? Mandam, né, satélites e objetos, né, fora da Terra, que aí não compete com a luz da Terra, e vão andando assim, vamos andando pelo nosso sistema solar para fora e observando tudo que tem em volta, e aí vão contando essa história. À medida que o tempo passa, a gente observa o céu, a gente vai vendo o que aconteceu, ou seja, agora a gente olha o passado, mas se eu for mais para frente, eu olho um outro instante, à medida do tempo eu vou olhando um tempo passado. Então, assim, eu consigo olhar a estrutura desse universo. E algumas das perguntas interessantes que a gente se faz, né, quais são as fontes, né, de interação desse universo, que é o que a gente chama de energia, e que a gente não entendeu ainda muito bem, está faltando energia. Outra é a matéria. Oi. O que você está dizendo é o seguinte, é que esse movimento, essa investigação, ela é para o passado, né? Nós estamos caminhando para entender o que aconteceu no passado, é isso? Isso é muito importante, porque a gente tem teorias de como tudo começou, né? Então, começa com uma explosão e o universo está se expandindo, a gente já sabe, e a gente está medindo velocidade, gente, porque tinha uma pergunta importante. Será que o universo faz isso, dá uma paradinha e volta? Ou será que o universo faz isso e continua andando? Isso é uma pergunta. Já sabemos que não só ele continua andando, como ele está acelerando. E o fato dele estar acelerando significa que tem uma força que a gente não sabe qual é que está acelerando. Então, estamos atrás dessa energia que não só faz ele... Porque se ele fosse fazer isso e voltar, ele tinha que estar meio que parando, né? Para depois voltar. Mas não, ele está indo e está indo cada vez mais rápido. Tá? Pelo menos a parte de fora está indo mais rápido. Nem todas as partes vão com a mesma velocidade. Então, a gente tem que entender, medir esse passado, né? Para a gente colocar dentro das teorias, que são as coisas que a gente pensa, colocar isso e fazer predições que a gente testa. Tá? Então, olha a diferença do que a gente está fazendo com as eleições. A eleição a gente olha para trás, a gente olha os números, mas só para explicar o para trás. A gente olha o para trás para pegar as equações que predizem o futuro, né, o que vai acontecer depois, e testa esse futuro. Então, é um pouquinho diferente do que eu vejo os analistas fazendo com movimentos políticos. O movimento político sempre está se explicando o passado. Não, a gente usa o passado para olhar as equações e predizer o futuro, e a teoria só é a teoria mesmo quando ela prediz o futuro e acerta. Acertamos. Então, a gente está num momento de problema, porque a gente mediu uma coisa que não tem teoria ainda que explique. É problema, mas é o divertido, porque é aí que a gente fica pondo a cabeça da gente pensando, o que eu perdi? O que será que tem aí que a gente não sabe? Será que tem alguma coisa no vácuo que está acelerando? O que está fazendo isso aí acelerar? Então, é muito emocionante este momento, porque não é só testar uma coisa que a gente já sabe, é criar algo que a gente não sabe ainda para explicar essa aceleração. Então, não é pouca coisa, é divertido. Aí, se alguém perguntar para que serve, né? Todo mundo adora perguntar para que serve. Ciência não tem que exatamente servir nesse instante de tempo, tá? Quando o laser foi criado, perguntaram para que servia e todo mundo dizia, porque é bonitinho. E hoje não vivemos sem laser. Portanto, então não precisa, neste instante de tempo, servir. Quando Einstein fez a teoria da relatividade, que bobagem, para que isso serve? Use GPS sem teoria da relatividade e tu não vai achar lugar nenhum. Então, Márcia, o melhor exemplo é o transistor. Quando inventaram o transistor, era para aparelho de surdez. Aí os japoneses foram lá nos Estados Unidos, olharam aquele negócio ali, o pessoal da Sony, né? Falou, não, vou pôr isso aqui no rádio. Aí transformou o rádio desse tamanho no rádio pequenininho e depois aí o resto é história. Pessoal, não, tem 3 coisas, Alberto. Tem 3 coisas que eu tenho que falar. Rapidinho. 3? Porra, fala uma só. Na política também isso acontece. O Anões do Orçamento, o Severino, era analógico. Esse orçamento secreto aí é digital. Pois é. Rapidinho, Alberto. Primeira coisa, a FAO divulgou hoje o índice de preço. Eu já mostrei várias vezes aqui, né, que a gente bateu o recorde em março, em torno de 160 pontos, e ele caiu depois para 158, 157 e hoje 154. Né? Então, assim, a pressão sobre os preços do alimento ela começa a diminuir,
mas esse 154 é maior do que tudo que veio nos últimos 100 anos. Tá? Então, só para dizer que a pressão dos preços continua. A outra coisa, que tem muito tempo que a gente não fala sobre Covid, eu acho que está todo mundo acompanhando aí, né? Nós estamos com quase 60 mil casos por dia e 230 e poucos mortes por dia, né, no Brasil. E está aumentando no mundo. Começou a cair tanto o número de casos como... É claro que é muito menos do que dos picos anteriores, mas só para dizer que a Covid não acabou, não, e ainda a gente tem a varíola do macaco. Né? Já tem o dado, Sáquio, sobre quem morre de Covid, vacinado, não vacinado? Tem esse dado? Em alguns países tem. No Brasil... Não, tem. Saiu outro dia uma matéria de jornal. Não, para de ser vira-lata, falar mal do seu país. Porra! Saiu outro dia uma matéria. Pergunta e vê aí no Google. Saiu outro dia uma matéria de jornal. O Rocha quer o seguinte: quem tomou a Pfizer, a Coronavac, não sei o quê. Não, estava lá. Quem vai agora e pega, hospitalizado, etc. Quem não tomou a terceira dose, claro, tantos por cento, 60%. O Brasil tem o dado. Não fique falando mal do país. Eu me ufano do meu país, eu ufano do meu país. E a outra, eu queria falar aí, 3 coisas demográficas, que é o seguinte, eu mandei para a Márcia essa semana... Você disse que ia falar 3 coisas, falou 2, agora tem mais 3, porra! 3 dentro da terceira. A terceira é dividida em 3 partes. Eu mandei para a Márcia aí um artigo, depois o pessoal pode pegar, sobre Porto Alegre. Porto Alegre é a primeira capital do Brasil que tem decrescimento populacional por 3 anos seguintes. O que chama atenção nisso? Isso estava precificado para a década de 30 e para a década de 40. Na década de 30 e 40, a maior parte dos municípios brasileiros e o Brasil vai começar a diminuir a população. Mas Porto Alegre está saindo na frente. Tá? Como é a cidade da Márcia, eu mandei um artigo para ela para dar uma olhada e para a gente discutir, porque isso aí tem coisas boas, tem coisas ruins, tal, tem que ver como é que a gente lida com essa questão. A outra coisa é o seguinte: a ONU vai divulgar as projeções populacionais na segunda-feira que vem, dia 11 de julho. 11 de julho é Dia Mundial da População, que é uma data tradicional. E assim, é um conjunto de dados incrível. E principalmente, que é o seguinte, são as primeiras projeções que estão sendo feitas depois da Covid. Então, nem o IBGE não tem. A última projeção do IBGE é de 2018. Tá? E sobre esperança de vida, sobre fecundidade, etc. Então, a ONU vai trazer esse conjunto de dados para todos os países do mundo, para todas as regiões do mundo. Tá? Que é um conjunto de dados fantásticos. Eu vou confessar para vocês o seguinte, que eu tive acesso aos dados, eu estou ajudando aí, por exemplo, tem vários veículos da imprensa que vão divulgar, o mundo todo vai divulgar esses dados na segunda-feira, mas como eles estão embargados, eu não posso dar nenhum spoiler aqui sobre esses dados, mas assim, eu chamo a atenção aí para quem está assistindo o programa agora no domingo, né, que é na segunda-feira, depois de meio-dia, tá? O mundo todo vai discutir esses dados e quem tiver interesse, vale a pena entrar no site. Segunda é esse, terça-feira é o James Webb. Então, assim, vale a pena porque tem muita coisa interessante mesmo. Só para complementar, eu entrei na internet, 6 em cada 10 mortos de Covid só tomaram as 2 primeiras doses, os outros 3 dos 10 só tomaram a terceira dose, mas no ano passado, tá? Ou seja, necessitam da 4ª dose. Muito bons os dados brasileiros. Outra coisa, não, o Brasil tem muitos dados, sim. A outra coisa é a seguinte, eu estou indo para a terra do Cristiano Ronaldo, eu desço segunda-feira no aeroporto Cristiano Ronaldo, em Funchal, na Ilha da Madeira, e depois eu vou para Porto e Lisboa, nos seminários de demografia. Então, eu vou matar aí os próximos 2 programas do Manhattan Desconnection.
vai ser horrível, mas a gente vai tentar dar um jeito aqui. Vai ser horrível. Pessoal. Falou, um abraço.